Muito obrigada pela oportunidade que o CREF Mato Grosso tem me dado. Quero cumprimentar a todos vocês pela presença e para o pessoal que também estiver assistindo a gente online. Bom dia a todos. Que façamos aí uma fala, então. É uma responsabilidade muito grande falar depois do professor Wellington, né? Com todo o conhecimento que ele aborda para a gente e com essa informação do esporte aventura que é tão apaixonante. Eu não tive a oportunidade, enquanto estudante, né, na minha escola, de participar, então hoje, como profissional, eu me sinto muito orgulhosa de estar presente em algumas das suas aulas, pelo menos ali na nossa escola, já que trabalhamos juntos, e ter a oportunidade de vivenciar, pelo menos na observação, esse trabalho acontecendo e verificando o quanto a educação física ela é grande, né? Quanto os esportes e todas as práticas corporais envolve assim o estudante de uma maneira brilhante. Isso é muito bonito de se ver. E agora vamos falar um pouquinho sobre basquetebol. A gente, quando fala nesse tema, a gente pode até imaginar, meu Deus, vai trazer só uma coisa aí para os atletas de ponta do basquetebol. E, na verdade, não. Na verdade, hoje, trabalhar os indicadores estatísticos nos treinos de basquetebol podem nos auxiliar, inclusive na escola, como a gente vai mostrar um pouquinho aqui também. Então, essa é um pouquinho do meu currículo. Sou professora de Educação Física, formei em 2018. Não é tanto tempo assim, mas também já é uma carreira que a gente tem aí. Trabalho com arbitragem de basquetebol e como técnica de basquetebol já tem um tempo. E também hoje estou como orientadora de prática esportiva da Escola Vocacionada ao Esporte, da Arena da Educação, desde 2020. Então, a gente tem uma vivência tanto no basquetebol, como a gente pode perceber que a educação física e os indicadores estatísticos, ele pode também envolver outras modalidades. Então, hoje, mesmo falando sobre basquetebol, a gente pode também levar toda essa informação, todo esse conhecimento, toda essa fala que eu vou fazer para vocês para qualquer uma das modalidades esportivas que a gente tiver dentro da escola ou dentro da vivência que a gente tiver. Então, nós vamos falar de uma modalidade que ela surge em 1891. Naquele tempo não tinha internet, não tinha computador. Então, assim, ela nasce numa necessidade ali nos Estados Unidos de se ter um esporte que, no frio, pudesse ser praticado em ambientes fechados, mas ela nasce em 1891 e desde então ela vem evoluindo. Então, James, ele tem que pensar numa modalidade ali com uma pretensão de ocupar os alunos no frio. O basquete tem um detalhe importante que são diversas regras específicas. Ontem, por exemplo, eu estava apitando um evento num projeto de basquetebol, e aí toda vez que a gente apitava, o aluno, mas por que apitou? Aí a gente ia lá e falava, mas por que apitou? A gente voltava e falava. Aí ele virou para mim e falou bem assim, é difícil. Eu prefiro jogar, aí falou outro esporte, porque é não sei o quê. Aí eu peguei e fui conversar com ele. Aí ele foi conseguindo compreender que as regras tornam o jogo diferente e precisam ser entendidas. Mas a partir do momento que a gente entende elas, ela faz sentido. Aí começa a fazer sentido o esporte ou aquele esporte para o aluno. Então, se a gente fizer hoje, na iniciação esportiva, o basquetebol, cobrando todas as regras do esporte, se torna um jogo truncado. Então, a gente tem que ir aos poucos evoluindo e levando essas regras. E nisso, os indicadores estatísticos, eu também posso estar utilizando para ele, para mostrar por que uma coisa pode ser feita de uma maneira e chegar até uma outra maneira, como a gente vai verificar aqui. Outra coisa que no basquetebol interfere muito na aprendizagem, mas também interfere no rendimento do aluno ou do atleta, aí vai depender do nível que você estiver trabalhando, é o fato do nosso alvo ser relativamente difícil, né? É um alvo que está alto, que é pequeno, e que não é qualquer um que dá conta de acertar ou que tenha força para jogar a bola. Então, isso torna o jogo também um pouquinho mais complexo. E assim como tudo,
basquete também passa por uma evolução. Assim como o homem passou pela evolução, o basquete ele também está incluído nessa evolução. Então, antes, um jogo... Pode passar, por favor, travou um pouquinho. Antes, um jogo que que foi pensado só para uma situação de frio, uma situação em que os alunos ou os atletas ou quem o praticasse fosse só se movimentar de uma maneira não tão calistênica, não aqueles movimentos específicos, repetitivos, fossem fazer esse movimento de uma maneira mais livre, ele passa, então, por uma evolução durante o tempo. Então, no começo, que a gente tinha ali, a gente vê essa evolução em todos os lugares. Aqui eu trouxe, nessas fotos, a evolução dos equipamentos. O equipamento que antes era um cesto de pêssego, um tênis bem básico, uma bola que era a câmera de ar da bola de futebol, hoje a gente está falando de um material ali com várias camadas na bola, um tênis um pouco mais específico, uma coisa que o tênis, hoje tem tênis que são desenvolvidos para cada tipo de atleta, ou para cada tipo de função, o equipamento que mudou também, né, que hoje a gente tem aí um equipamento muito mais tecnológico. Essa evolução também vem no jogo. De que maneira? Lá no começo, quando o James pensou no basquete, ele olhou para uma parede, a gente sempre fala essa história quando vai falar um pouco do início da modalidade, ele olhou para uma parede, pensou uma altura que ninguém nunca fosse alcançar e falou, essa aqui vai ser a altura da cesta. 3,5 metros até hoje é a mesma altura. E, poxa, hoje as mulheres enterram. Então, assim, imagina a evolução do ser humano que quando foi criado o basquetebol, pensou-se numa altura que ninguém nunca fosse alcançar e hoje alunos do sub-17 estão enterrando. Então, assim, a evolução é astronômica. Então, quando a evolução aumenta, se eu não começo a pensar nos detalhes para ensinar, pensar nos detalhes para evoluir também, eu não consigo uma melhora efetiva. E aí é que entram os índices estatísticos, porque é nos detalhes que eu vou fazer a diferença com esse aluno, seja na fundamentação, lá no começo, ou seja na melhora dele enquanto atleta. Então, hoje tem essa melhora tanto no fato de que o próprio jogador evoluiu, como o equipamento de jogo mesmo, as quadras sintéticas, a evolução das mulheres, você vê o porte físico do feminino também melhorando e diferenciando do começo, os esportes adaptados com as cadeiras adaptadas também evoluindo. Então, se eu não trago um olhar diferenciado em cima das pequenas diferenças que um aluno pode ter, que um atleta pode ter, eu não consigo trabalhar pontos diferentes em relação ao esporte. Aqui também, mais uma vez, umas fotos para mostrar a evolução do atleta, né? Aqui nós estamos falando dos primeiros times, já dos primeiros atletas de basquetebol, e já com a diferença dos atuais. E mesmo esses atuais, nós sabemos, por exemplo, Michael Jordan não é tão atual assim. Então, a gente já vê a diferença na evolução física até aqui nos dois. E essas diferenças que aconteciam muito no passado, não acontecem mais tanto. A gente já não vê tantos atletas bem mais baixos do que outros na liga. E isso também faz com que todo mundo se torne muito parecido e que aí esses pequenos detalhes é que vão fazer a diferença na evolução desse atleta. E aí então, surgem as primeiras questões estatísticas, né? Na liga, na NBA, na NBB, na LBF, hoje todo o processo e o trabalho dentro do jogo, ele passa por momentos de estatísticos, e não só o atleta. Nós temos também na arbitragem. Aqui, por exemplo, eu selecionei uma foto que fala para a gente sobre o instant replay, ou seja, hoje até mesmo na arbitragem, a tecnologia e a evolução vem para mostrar que um erro, ou então que uma diferença, ou então que um detalhe pode ser corrigido ou repensado a partir de uma imagem ou da evolução técnica que a gente possa ter no jogo. Tudo isso mostra que quanto mais eu me focar no detalhe, mais eu posso mudar e ter diferença também no meu planejamento
e na minha situação. Mas aí você me pergunta, de onde surgiu esse interesse de trabalhar indicadores estatísticos? Porque na quadra, às vezes, o nosso tempo é muito focado em ensinar o fundamento, ensinar o sistema tático. Então, por que se pensou na estatística como nos indicadores estatísticos como uma forma de olhar o planejamento de uma maneira diferente? No meu caso, ele vai surgir numa aula. No Momento Online, nós tivemos aí a construção de uma aula tribunal, em que eu propus para a minha turma que eles se dividissem em dois grupos. Um grupo ia defender o Kobe Bryant como o melhor jogador de todos os tempos, e o outro grupo ia defender o Michael Jordan. Dependente da opinião pessoal que eles tivessem ali, enquanto trabalho, eles teriam que defender o que o sorteio definiu. Então, na verdade, quando você defende alguém que você acredita, é fácil. Mas quando você defende alguém que você não acredita tanto, você tem que buscar onde? Indicadores estatísticos, na história, no repertório da história desse atleta. Para poder que esse aluno, que esse grupo de alunos pudesse fazer isso de uma maneira mais satisfatória, nós fizemos algumas palestras naquele momento. Nós iniciamos ali com a importância da argumentação, com a Laila. A Laila, ela é atleta de basquetebol aqui no estado, mas que naquele momento ela estava falando como advogada, que é a profissão dela atual. Mas para ensinar os alunos a criar uma argumentação consistente, para que ele pudesse convencer a banca que avaliaria essa aula de que aquele atleta era o melhor. Depois foi passado por outro momento para uma palestra sobre estatística, que foi com o nosso professor de matemática, o Fernando, que ensinou o que era estatística para os alunos, o que poderiam, o que eles precisavam analisar. Por exemplo, para eu saber quanto é o percentual meu de acerto, eu preciso saber também quanto eu errei, ou quanto eu arremessei. E a partir desses dados é que eu vou ter a minha produtividade, o meu desempenho. E para fechar o ciclo de palestras, nós fizemos uma com o Regis Manuel sobre a estatística no basquetebol. O Regis Manuel hoje ele é o presidente do setor de estatística da Federação Paulista de Basquetebol e trabalha também na Confederação Brasileira de Basquetebol. Era naquele momento online, então nós tivemos a felicidade de conseguir uma agenda com ele, e ele passou para os alunos o que é a estatística no basquetebol. Então, os alunos puderam verificar que, quando eu falo em estatística, não é alguém só para coletar quanto eu acertei. É também alguém para dizer quanto eu errei, de onde acontecem os maiores erros, onde que aquele atleta tem maior deficiência ou maior eficiência também. E aí, a partir desses dados, os próprios alunos começaram a observar que, se eu consigo metrificar isso, eu consigo também melhorar isso. A partir dessa análise dos alunos, eu e Fernando, que é o professor de matemática que nos ajudou nesse projeto, pensamos que poderia ser interessante trazer para os alunos, já que a nossa escola tem uma vivência de integrar a prática esportiva com as aulas também de base comum, imaginamos um projeto que pudesse trazer a estatística para dentro do basquetebol de uma maneira diferenciada. Surge, então, o nosso projeto, que chama Stat Simple, que é simplificar, o intuito dele é simplificar a estatística, né, o processo de estatística dentro dos esportes. No caso específico do nosso projeto, basquetebol, mas, como eu disse, pode ser utilizado em qualquer outro esporte. Então, o intuito era aplicar conhecimentos estatísticos, melhorar o desempenho dos alunos nos treinos e nos jogos. E a utilização do software, que daqui a pouco eu falo a respeito do software em específico, projeto, era uma ferramenta de nível mundial para mapear os pontos estratégicos que precisam ser melhorados no desempenho individual e no coletivo. Esse software, no caso do nosso projeto, que a gente está trabalhando, é o FIBA Life Stats, que é um software da FIBA, né, da Federação Internacional de Basquetebol. Ele é gratuito, está na internet, e ele pode metrificar. É o próprio sistema que é usado hoje para os estatísticos em competição.
A dificuldade dele é o treinamento, porque ele simula um jogo verdadeiro e ele simula um jogo em tempo real. Então, treinar para eu mexer num software é complicado. Mas a partir do momento que eu tenho esse treinamento inicial, eu passo a ter dados importantes de qualquer partida e tenho acessos estatísticos de qualquer outro jogo que seja dentro da Federação Internacional de Basquetebol. O projeto iniciou aqui com esse pessoal, né, com o Cauã, que era nosso bolsista, era aluno, que já formou, e hoje passou pela Samara também, que já formou também, e hoje nós temos um outro grupo de alunos nesse projeto. Projeto com a Samara, a gente ganhou, inclusive, a gente chegou a ser finalista da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, com esse projeto, que é uma feira realizada pela USP. Ano passado nós conseguimos ser finalistas e ganhamos também um prêmio dentro da Academia de Matemática por conta do projeto de estatística em basquetebol. E aí eu trago alguns autores que trazem essa importância sobre esse treinar e sobre essa olhar por indicadores estatísticos dentro dos treinos. Tá? Uma foto do Cauã, na primeira apresentação dele, quando a gente ganhou a nossa primeira premiação na MECT, aqui no estado de Mato Grosso. Então, está aqui. O Carneiro vai dizer para a gente que as estatísticas têm como objetivo proporcionar aos técnicos e jogadores elementos que possam auxiliar na melhora dos desempenhos seguintes. Então, o grande pulo da estatística não é eu verificar só o momento, é, a partir desses dados, pensar no que eu posso melhorar no meu planejamento para que me torne uma pessoa, para que eu me torne um técnico, para que eu me torne um atleta melhor. Então, é sempre pensar no desempenho seguinte que a gente vai colher esses dados. A compreensão quantitativa dos números que compõem uma partida pode permitir novas interpretações sobre situações e ações classicamente utilizadas no esporte. Então, compreender esses dados de maneira bem expressiva, conseguir tratá-los de maneira com que eu vá usar isso em planejamento pode me ajudar muito. No basquetebol, o processo informatizado de análise do jogo é um importante instrumento para descobrir pontos fracos e fortes. Isso é importante lembrar, porque, em geral, quando a gente fala em indicadores, indicadores estatísticos, muitos de nós, ou muitos dos atletas, se prendem ao erro apenas. Se prendem a, nossa, eu errei 5 bolas de 10. Poxa, e o outro lado? Quando eu errei 3 bolas, eu arremessei 10 bolas e errei 3. Mas e o outro lado? Eu acertei 7? Assim como também é importante, quando a gente fala em análise de números de estatística, um aluno, a gente tem um treinamento com ele de 1 hora, aí ele fala assim, nossa, acertei 30 arremessos hoje. Mas, aí um outro treino ele fala, acertei 50, muito melhor. Só que ele não tem, às vezes, a base. Lá no dia que ele arremessou 30 corretas, ele fez só 100 arremessos. De 100, ele acertou 30. No dia que ele acertou 50, ele arremessou 500. Então, pera lá, qual foi o dia que ele foi melhor? O dia que ele fez 50 ou o dia que ele fez 30? E quando eu passo a analisar as duas faces da moeda, eu tenho realmente o ponto positivo que esse atleta pode, ou que esse aluno pode me mostrar, né? De fato, aparentar para nós. Mais alguns pontos aqui também da prova de que a estatística ela pode ser importante para dentro da análise, dentro de um jogo ou de uma aula. Tá? E em relação às fotos, eu tenho aqui um trabalho de campo que a gente fez no Campeonato Master, professor Fernando, eu e os alunos. Já o Cauã, na época, era bolsista, e a Samara, que já estava se encaminhando para ser parte do projeto. Esse dia, eles coletaram informações de jogos Master para poder já começar a trabalhar dentro do sistema LAFSTATS. E esse de baixo já é a composição atual do projeto. Hoje nós estamos com 3 bolsistas na escola, o Andrei, a Gabi e o Juan. Hoje eles estão aprendendo a trabalhar com software para... já é o nosso 3º ano de projeto, mas eles vão ser os primeiros a trabalhar isso de maneira presencial, porque nós tivemos 2 anos de pandemia, então eles trabalharam muito só os vídeos, né?
esse grupo vai ter aí a oportunidade de trabalhar um jogo real, o jogo na quadra, acontecendo, e ele escolhendo esses dados estatísticos. Mas como que eu posso utilizar desses dados estatísticos para ensinar? Bom, o basquetebol ele vai muito além só da fundamentação, né? Eu tenho que, quando eu estou na quadra ensinando, eu tenho que me atentar às regras, me atentar aí aos fundamentos do esporte, mas também tenho que me atentar se existem, se a escola, se onde eu estou ensinando tem uma política que me ajude nesse desenvolvimento, né, da modalidade, ou seja, se ele vai me trazer aí, se eu pedir bolas, eu vou ter, se eu pedir material para trabalhar com estatística, eu vou ter, então eu preciso entender qual é a política do local onde eu estou inserido enquanto professor, e também é importante que a gente pense em continuidade. Então, assim, hoje eu vou colher os dados estatísticos não só para trabalhar o dia de hoje ou a semana de hoje, mas eles podem ser importantes para me definir a filosofia de jogo que eu vou lidar com aquela equipe. Se a partir dos dados, eu percebo que a equipe de 2020 ela tem mais arremessadores, eu posso pensar numa filosofia de jogo. E se eu percebo que em 2021 a minha filosofia é mais de contra-ataque, ou seja, os meus dados melhores são para contra-ataque, eu já penso em outra filosofia. Não mais para chute, mas para outro tipo de filosofia de jogo. Então, ela pode ajudar a definir como eu vou trabalhar o meu grupo, já que a modalidade é coletiva. E aí, então, eu penso nos indicadores estatísticos, não somente no que a gente vê com mais frequência, que seria aqui no arremesso. Eu tenho que pensar nesses indicadores para todo e qualquer fundamento. Aqui tem só alguns exemplos, mas todo e qualquer fundamento eu posso estar utilizando de indicadores estatísticos, seja ele através do FIBA Life Stats, que é o que a Confederação e a Federação Internacional de Basquete colhem de informação no jogo, mas também eu tenho outros instrumentos que podem me ajudar numa coleta estatística. Quais são os meios que eu tenho? Eu posso utilizar o FIBA, né, no caso do basquetebol, e provavelmente deve ter outros softwares para outras modalidades. Eu posso utilizar de testes isolados, ou seja, um teste de drible, um teste de arremesso, para que eu possa ter essas informações. Posso usar de testes combinados, ou seja, um teste que possa avaliar tanto drible, arremesso, percurso ao mesmo tempo, e também posso fazer uma coleta isolada de dados de um determinado fundamento ou situação. Ou seja, lá no meu treino, o pessoal para jogar, eu coloco o meu time para jogar, mas dentro daquele jogo, eu vou me ater à situação de defesa que eu quero. Eu vou ver quantas vezes eles fizeram isso na defesa. Ou então vou ver quantas uma situação gerou um contra-ataque. Aí eu me foco naquilo. Eles jogam normal, não estão nem vendo que você está fazendo uma coleta. Mas você está ali fazendo a coleta que naquele momento te interessa. Quais são os momentos que eu posso fazer isso? Nos treinos normais, que eu estou acostumada já na minha agenda normal. Nos testes agendados, ou seja, aquele em que eu preciso gerar uma situação de estresse no atleta, eu aviso que vai ter o teste, ou eu agendo, ou eu marco um momento de teste, que aí eu quero que aquela pressão dê a diferença também. Nos treinos com jogo propriamente dito, ou seja, aquele momento ali em que a gente faz o famoso coletivo, aí eu já faço as coletas ali também. E nas partidas, no momento de jogo, eu também posso fazer essas coletas, seja através do auxiliar técnico ou através de um atleta que a gente pode também indicar para isso. E as observações que eu julgo interessante lembrar. Essas coletas é importante que elas aconteçam de maneira regular, e não apenas uma vez, do nada, e de repente eu passo a lidar com esse dado a todo momento. Mas se elas forem regulares, eu também consigo verificar a evolução, se a mudança no meu planejamento está atingindo o que eu quero, que é a melhora naquele fundamento ou naquela situação de jogo. Coletas de entrada e saída, ou seja, se eu fizer uma coleta inicial, daqui a um tempo fazer uma coleta final e fazer essas análises para ver se teve uma mudança. Senão ela fica uma coleta no vazio.
e análise de dados obtidos, levando em consideração todo o contexto envolvido. O que eu quis colocar nessa observação? Às vezes, eu tenho uma situação em que um atleta piorou, mas aí eu tenho que levar em consideração se o jogo que eu analisei dessa vez existe um nível de estresse maior, se era uma semifinal e o jogo que foi o jogo de entrada era um jogo de início de campeonato. Então, tudo isso vai fazer influência também nos dados estatísticos. Então, quando eu fizer a coleta, é importante eu ter esses dados anotados, para eu não acreditar que o meu serviço melhorou muito, ou piorou muito, ou o que eu mudei no meu planejamento teve uma influência positiva ou negativa, mas sem levar em consideração o nível de estresse que o atleta pode, ou que o aluno possa estar envolvido naquele momento. E quais são as vantagens de trabalhar os indicadores estatísticos dentro dos planejamentos de aula numa modalidade? Eu posso conseguir a identificação de detalhes que necessitam de correção. Então, eu percebo que aquele grupo, a turma das 5h30 precisa melhorar o passe, mas a turma das 6h30 não, precisa melhorar o drible. Então, eu posso fazer planejamentos diferentes em cima do que o meu grupo necessita mais. A segurança nas informações, podendo observar resultados efetivos, que é aquilo que a gente conversou, o atleta sai feliz porque fez 50 cestas, mas não percebe que naquele dia ele arremessou 500, enquanto que no outro dia que ele fez 30, ele arremessou só 100. Então, se eu tenho esses dados, ele consegue observar onde realmente aconteceu a melhora, e se ela realmente aconteceu. E trabalhar com conhecimento e não com suposições. Então, assim, eu não suponho que eu melhorei, eu não suponho que alguma coisa mudou. Eu realmente tenho dados efetivos que mostram isso. As desvantagens. Existe uma adaptação em relação a isso. Se eu não estou acostumada a fazer coleta de dados, isso vai me cansar no começo. Mas se eu pensar nas vantagens que eu vou ter, isso é momentâneo. Até que eu consiga estabelecer que as coisas possam melhorar, que eu consiga buscar esses dados de maneira mais tranquila, vai dar um trabalho. A rotina muda. Os treinos ficam muito mais engessados se você não tiver o cuidado de realizar o planejamento integrando o objetivo com os pontos de alerta. Se você não tomar esse cuidado, você vai engessar o treino, porque ele vai passar só a ter a busca daquela melhora naquele indicativo. Agora, se você conseguir cuidar dessa desvantagem para que ela não aconteça, está normal, está tranquilo. Então, meu objetivo hoje é treinar passe. Então, eu não preciso coletar drible, certo? Eu não preciso fazer uma coleta de drible, eu vou fazer uma coleta em cima do indicador que é o meu objetivo, e cuidando dos pontos de alerta das coletas anteriores que eu tiver. E os pontos de atenção que eu trago também. Transfira essa responsabilidade da coleta para toda a equipe, não fica só em você. Nós temos hoje a figura do técnico, né, Éder? Vou usar você de exemplo, que também é técnico, nossa colega também, de que nós somos o técnico, o auxiliar, o psicólogo, a mãe, o pai, até o enfermeiro, o médico, nós somos todos. Então, Major, mas aí você está falando aqui para eu transferir essa responsabilidade para toda a equipe, hoje a equipe sou eu. Não, mas tem um atleta. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de arremesso, em que um vai arremessar e o outro vai pegar o rebote para servir ele. O que está pegando o rebote pode contar quantas ele acertou e quantos o colega acertou e quantas ele errou, para depois passar para ele. Olha, você arremessou 10, acertou 7, 70%. Faz as anotações. E aí, quando troca o exercício, fazem a mesma coisa. O que tiver no rebote conta para o outro que está fazendo os arremessos, que é comum também para o atleta, às vezes que ele está fazendo diversos arremessos, ele perder a conta, por conta de estar ali preocupado com a mecânica do movimento. Então, você consegue envolver a equipe toda nesse sentido, dando pequenos trabalhos para eles, para que eles próprios comecem a observar a importância de ter esse dado também no momento em que está. Expõe a importância das coletas com foco na melhora dos pontos de atenção e não na exposição dos erros. Então, se você perceber que seus atletas ou que a equipe está muito focada em você arremessou 10 e errou 5, vamos tentar mudar isso para verificar os acertos. Hoje, meu índice de eficiência foi só 20%, a sua meta é chegar a 50%. Então, vamos melhorar esse índice de eficiência. Então, eu passo a
não utilizar as estatísticas para evidenciar o erro desse aluno, mas para buscar nele o que pode melhorar. E para que ele possa entender que essa melhora vai ser importante para ele, para a equipe e para o desenvolvimento dele também. Trabalhe no entendimento da equipe de que os dados são aliados, exatamente o que eu acabei de falar. Se ele passa a observar que saber que o índice de eficiência dele é só de 30% que ele precisa melhorar, ele também começa a dar mais atenção ao fundamento que ele precisa evoluir. Aqui tem uma foto do sistema do FIBA Life Stats e a forma com que ele aparece. Quando você já está lidando com o sistema de uma maneira mais tranquila, você consegue observar, aqui, por exemplo, nos azuis, são onde ele arremessou e acertou. E o vermelho é onde ele tentou o arremesso e errou. Então, depois que você já consegue trabalhar no sistema de uma maneira bem efetiva, você consegue verificar qual é a posição da quadra que você tem que melhorar o seu treinamento. Então, por exemplo, hoje eu consigo perceber, esse aqui não é um jogo nosso, é um jogo aleatório que eu peguei da internet, mas se você for técnico de uma das equipes, você consegue perceber que o arremesso de 3 talvez você vai ter que treinar um pouco mais. Ou verificar o porquê que a sua equipe não está alcançando esse objetivo. Às vezes a gente está falando de uma equipe mirim, que não tem força para o arremesso nessa distância. Então, na verdade, o problema não é só no fato de que eles estão num fundamento em que ele está fazendo errado. Às vezes, na verdade, o que está faltando é força. Aí eu vou trabalhar o quê? Primeiro a força, lá no meu planejamento, para depois chegar na técnica de um arremesso de 3 pontos. Em contrapartida, se eu estiver pensando numa análise de defesa, o que eu vou verificar? Que nessa posição aqui, o meu time adversário tem uma efetividade muito grande. Então, eu começo a pensar o quê? Qual é a melhor defesa que eu vou utilizar? Qual é a estratégia que eu tenho que utilizar da minha defesa para que evite que meu adversário consiga um expressivo número de acertos aqui nessa região. Então, eu começo lá com os dados nas coletas de testes pequenos, só dizendo para ele que ele errou tantas e acertou tantas, e conforme a evolução no trabalho desse índice estatístico, eu consigo começar a trabalhar pontos bem específicos. Onde que a gente percebe muito isso hoje já? No vôlei. Às vezes, na hora que ele vai sacar, o técnico já tem na prancheta, ele já mostra onde ele quer que saca. Por quê? Porque ele já fez uma análise da equipe adversária e sabe que naquele ponto o defensor é mais fraco. Ou então aquela equipe erra mais quando o saque é ali. Então, o vôlei hoje ele está bem avançado em relação a esses índices estatísticos, seja na categoria que for. Eu estou falando aqui que eu já presenciei essa cena em escolar. Não foi assim no jogo da semana passada de vôlei lá no Mundial. Eu estou falando de uma vivência que a gente tem aqui no escolar, do técnico estar com a prancheta e mostrar onde que ele quer que o saque aconteça para que tenha uma maior efetividade, se isso for possível. E isso em todos os esportes. A partir do momento que eu trabalho essas análises, eu posso ter todos esses dados. Cabeçando. Então, aqui eu tenho a possibilidade de conseguir essas informações através do FIBA Life Stats, que é o software da FIBA, no caso do basquete. Eu posso trabalhar só com contagens de erros e acertos, que seria aquele exemplo que eu dei de uma equipe de dois atletas, um arremessando e o outro contando quantas ele acertou, quantas ele errou, para fazer a base estatística ali bem simples do quanto ele pode melhorar. Testes de controle de bola, tem alguns protocolos, inclusive eu utilizei um no meu TCC, para trabalhar o controle de bola e a gente verificar depois de um tempo, depois da entrada e da saída, se você conseguiu melhorar esse fundamento com um trabalho planejado. E monitoramento de situações de tomadas de decisão. Isso aqui é muito comum quando você faz nos coletivos. Você põe o coletivo, mas você já coloca no teu planejamento que hoje você vai olhar se a armadora consegue servir a pivô da maneira satisfatória. Então, durante todo o jogo, elas estão fazendo de tudo, mas o seu foco é tirar essa informação, para depois você conversar com a sua armadora. Não, olha,
o jogo todo você só serviu a sua pivô 3 vezes, e ela apareceu umas 15 vezes, então eu tenho que melhorar isso daí. Ela está mais próximo da cesta, é uma possibilidade melhor de ponto. Então você consegue mostrar para o seu atleta que ele não está utilizando os recursos da melhor forma possível. Você pode melhorar isso. Comparação entre coletas correlacionadas, aqui eu coloquei o exemplo do passe-recepção. Às vezes você tem lá uma estatística, um dado estatístico de muitos erros de passe. Aí você trabalha bastante passe. Passe. Só que numa perspectiva só de melhorar o passe. E às vezes você pode ter esquecido nessa coleta de que o problema não está sendo em quem realiza o passe, mas em quem está recebendo. Às vezes o detalhe que você precisa ver é recepção. E às vezes o exercício que você vai lidar para melhorar essa recepção é outro. Então, se eu correlaciono os dois, eu consigo observar se naquele meu time ou naquela minha turma eu preciso melhorar no passe. O fato do passe ser melhor ou se é a recepção que tem que mudar para que a coisa aconteça. Eu sempre converso com minhas alunas assim, quem que erra quando a bola não chega onde eu quero? É quem passou. Nem sempre. Às vezes é quem recebeu. Ou às vezes é os dois. Então, assim, talvez seja um dos fundamentos que a gente consiga ver muito mais claro que é um fundamento coletivo. O passe, ele é bem executado, não só se eu sei fazer um passe. Eu preciso saber fazer um passe, mas quem recebe também precisa receber. Senão, é erro de passe. E aí, quando eu correlaciono, eu consigo verificar. Às vezes, o Wellington precisa melhorar a recepção. E, às vezes, o Éder precisa melhorar o passe mesmo, a execução. E aí eu trabalho pontos diferentes numa mesma aula, se eu tiver essa informação em mãos. A gravação de treinos e movimentos, que eu posso fazer também, eu posso pegar uma câmera, um celular, hoje a gente tem essa facilidade de gravar a parte do meu treino para poder lidar melhor com esse dado estatístico. E o controle corporal com o desempenho. Às vezes a gente observa no controle, o atleta ter um controle corporal, e a gente não consegue fazer a análise dele com o desempenho, se dele está melhorando ou não. E aí, se eu tenho esses dados estatísticos, eu consigo melhorar também essa relação. Os dados, quando eu trabalho essa coleta, eles são aliados e não podem ser o objetivo do treino. Eu não posso fazer um treino para melhorar o meu índice de evolução apenas. Então, o meu objetivo eu tenho estabelecido. Eu vou usar dos dados para melhorar esse objetivo que eu já tenho. Mas eu não posso estar colocando ele como foco principal, senão eu vou trazer o aluno já naquela pressão, né? Nossa, hoje eu tenho que fazer 50 arremessos, senão não melhora a minha... E aí esqueço até do resto, esqueço que eu tenho que fazer drible, esqueço que eu tenho que melhorar outros pontos técnicos, táticos, porque eu estou pensando só naquele dado. Tem que ser, na verdade, um aliado e não o objetivo. O foco, ele continua sendo o objetivo do teu planejamento. Os dados vão ser apenas para evidenciar o que ponto eu tenho que ter de atenção naquele momento com aquela turma. E os dados, eles são uma verdade absoluta, mas sim um estado momentâneo da ação, influenciados por diversos fatores, que é aquilo que a gente já conversou. Eu pego, coleto um dado, percebo que a minha equipe tem uma eficiência pequena, só que aí eu esqueço de analisar que aquela coleta eu fiz num dia de jogo de pressão, ou aquela coleta eu fiz num dia que ele jogou contra uma equipe de superioridade técnica muito maior. Aí eu acho que a minha equipe ela não está madura em algum aspecto, em algum indicador, mas, na verdade, ela só não se apresentou da maneira adequada porque pegou uma equipe com índice, uma superioridade técnica maior. É a mesma função, assim, sabe? Travou, aí se você puder passar para mim. Quanto mais discreta a coleta de informações, menos a pressão, menos pressão a equipe imporá, menos pressão vai ter. Obrigada, Eliton. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que lembrar que, às vezes, a gente está lidando com crianças, ou até mesmo com atletas adultos, mas que a pressão vai influenciar no resultado.
Isso quer dizer que eu sempre vou fazer a coleta de maneira discreta? Não, depende do meu objetivo. Às vezes o meu objetivo é saber como esse atleta age sob pressão. Então, nesse momento, eu posso implicar nele. Hoje você está sendo avaliado. Hoje você precisa melhorar seu rendimento para poder chegar num outro nível. E isso fazer com que gere uma pressão nele. Então, vai depender do seu objetivo. Se seu objetivo é apenas observar o ponto de atenção, ou observar o ponto forte ou o ponto fraco da equipe, faça de maneira discreta. Agora, se o seu objetivo é fazer com que verifique como esse atleta, esse aluno age sob pressão, aí eu imponho a pressão. Então, você pode usar ele das duas formas, da forma com que você preferir, de acordo com o que você tem planejado para aquele treino. Utilize essa informação a seu favor, que é o que eu acabei de comentar, e quando é necessário, aí é justamente a pergunta que eu fiz agora para vocês, né? Quando que é necessário eu trabalhar com tranquilidade? Quando eu quero só que ele melhore aquele fundamento. E quando que é necessário ele trabalhar com uma pressão extra? Quando eu quero saber qual é a atitude que esse aluno vai ter em relação à pressão. É igual quando a gente apresenta uma prova, uma avaliação surpresa, ou quando a gente passa a semana inteira falando, a avaliação vai ser tal dia, e vai ser difícil, e quem não fizer não vai passar. E ele já traz esse aluno com esse nível de tensão um pouco diferenciado. Aqui são algumas fotos de um teste de controle de bola, tá? Com as alunas, né, fazendo um percurso de drible. Nesse teste em específico, a gente avalia tempo, que elas fizeram um percurso, a quantidade de dribles, e aí tem a avaliação que não é mensurada em número, mas é visual, que é a gente verificar esse drible delas, se está muito baixo, se está muito alto, se está numa frequência semelhante, ou se quando vem um novo desafio, por exemplo, quando muda o desafio do arco para o de cones, se ela dá aquela diminuída na intensidade do drible. E isso não tem como mensurar em número, mas faz diferença. A gente percebe que um atleta que tem muita variação no ritmo de drible, ele é inseguro. Quando ele já consegue manter um mesmo ritmo, ele já é mais seguro. Então, a avaliação, ela não é só de números, no caso da estatística. Ela pode também ser uma avaliação visual ou uma avaliação do comportamento desse atleta. A diferença é que quando eu começo a utilizar a estatística como um aliado, eu passo a observar isso de uma maneira mais simples e também ter tudo anotado para eu depois comparar isso com os novos treinos. Dá trabalho? Dá, porque eu saio daquela zona de ser um técnico de apenas trazer a informação para que ele execute, e passo também a passar o treino inteiro anotando, né? Anotando seja o momento da estatística, ou seja, as observações que eu noto. Mas a evolução do atleta, ela pode ser significativa, então é interessante. Isso em sala de aula, como que faz? Eu tenho 30 alunos, eu não preciso fazer todos, mas eu posso aos poucos buscar índices, buscar indicadores que vão me ajudar. Isso pode, inclusive, no caso de uma sala de aula, auxiliar na avaliação, no processo avaliativo do aluno, porque o que muita gente fala sobre a educação física até hoje, é que às vezes a gente avalia só na observação. Poxa, não é só na observação. Se eu estou observando uma efetiva melhora, eu tenho esses dados em mãos, eu posso garantir que existe uma evolução. Ela não é só ali naquele contexto de ver que a menina hoje fez 3 arremessos, amanhã vai fazer 10. Mas se eu passo a observar cada uma dessa evolução de uma maneira indicativa, ter esses indicadores, eu consigo, de fato, mostrar onde ela teve melhora, onde ela teve regressão, onde alguma coisa possa ter mudado nesse treinamento ou nessa aula. Essas aqui são as referências daqueles artigos que eu passei para poder evidenciar a importância dos dados estatísticos. Quero muito agradecer, tá? E deixei um tempinho para se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração.